trouxemos algumas informações novas aqui para essa conferência. Então, aproveita aí para anotar aquilo que você não sabe e reforçar aquilo que você já sabe e já está praticando. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a importância da água dentro do nosso corpo e como a hidratação é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa energia. E hoje eu quero falar um pouco sobre produtividade e inteligência, o funcionamento do cérebro, a importância que o nosso cérebro tem e a dependência que ele tem da hidratação. Porque muitas vezes a gente fala muito dos rins, quando a gente menciona o assunto água e hidratação. Mas hoje eu quero me concentrar no nosso órgão principal da nossa inteligência, da nossa aprendizagem, da nossa memória, ok? E do nosso poder pessoal. Então aqui eu fiz um apanhado da literatura e mais ou menos uma média da concentração de água que existe em cada um dos principais tecidos do corpo, aqueles que são mais concentrados em água. Então nós estamos vendo aí o cérebro e os pulmões, em primeiro lugar, com 85% da sua composição em água, o sangue, 80%, e o coração, 75%. O nosso corpo, em média, ele tem 70% de água, em torno de 65% a 70%, e a quantidade de água dentro do nosso organismo ela é muito grande quando nós somos bem novos e vai diminuindo quando nós envelhecemos. E a nossa dependência da água é permanente durante toda a nossa existência. Então vamos começar aqui a falar sobre o nosso cérebro. Como nós já falamos, ele é feito de cerca de aproximadamente 85% de água, e é por isso que ele pode ser altamente sensível a mudanças na nossa hidratação. Apenas 2% da perda de água pode causar redução da memória e enfraquecimento de outras funções cognitivas como concentração, atenção, aprendizagem, velocidade de processamento dos dados, tudo dependendo de água. Então aqui a dica de início, não podemos beber água apenas quando estamos com sede, certo? Eu quero estimular vocês todos, aonde quer que vocês estejam, se estiverem em casa, um bom copo d'água, se estiverem fora de casa, levem sua squeeze, que é bom sempre vocês estarem com a logomarca da Herbalife se hidratando. E sempre que possível, temperar a água com o nosso Herbal Concentrate, que nós vamos falar também sobre ele hoje. Então, a ideia não é você beber água quando está com sede, é você ficar permanentemente se hidratando, aos pouquinhos, ao longo do dia. Aqui temos um estudo científico, na realidade não é um estudo, é um estudo de estudos, é esse que se chama uma meta-análise. Quando você pega vários estudos e faz uma análise para verificar se eles estão convergentes em relação a um determinado assunto, uma determinada teoria. Então, aqui está evidente nessa meta-análise que há um comprometimento no desempenho cognitivo, particularmente para tarefas que envolvem atenção, função executiva, coordenação motora, especificamente notável quando excede 2% da perda de massa corporal, ou seja, com 2% de perda de massa corporal, de hidratação, você já tem comprometimento da função do nosso cérebro. Você perde a capacidade de concentração, diminui a capacidade de aprendizagem, diminui o foco e começa a ter também alguns problemas como dores de cabeça e outras situações que ocorrem particulares aí com cada um de vocês e que está relacionado com baixa hidratação. E eu quero agora explicar algo muito importante, fazer uma revisão aqui sobre transporte de oxigênio, a importância desse oxigênio para o nosso cérebro e o quanto que a água é importante nesse transporte. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse slide belíssimo que eu preparei para esta conferência, à esquerda é a hemácia, ou o famoso glóbulo vermelho, é também chamado de eritrócito, certo? Então, são 3 nomes que significam a mesma coisa. Hemácia é a mesma coisa que glóbulo vermelho do sangue e a mesma coisa que eritrócito. É a nossa principal célula do sangue, a mais abundante e cuja função é transportar oxigênio e gás carbônico no sangue entre os pulmões e os tecidos. Então, quando a gente inala, nós recebemos o oxigênio que o nosso sangue vai captar e vai levar para os tecidos,
E o sangue também traz dos tecidos o gás carbônico que, através da nossa respiração, vai sair do corpo. Então, entra oxigênio e sai gás carbônico. E o transporte desses gases dentro do nosso corpo é feito a partir dessa célula especializada. E tem uma molécula que é altamente concentrada dentro desta célula, que se chama hemoglobina. E essa molécula, hemoglobina, ela é que dá a cor vermelha à nossa hemácia, e porque a nossa hemácia é a célula mais abundante, o nosso sangue tem cor vermelha. Tá certo isso aí? E a função principal da hemácia aqui agora, nesse contexto, é transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos. E o tecido que nós estamos focando hoje é o tecido cerebral. Então, para que isso aconteça, olha só onde é que a água começa a ter importância. Primeiro, vamos falar da água nos pulmões. O nosso pulmão, ele não é seco. Se ele fosse seco, nós não teríamos capacidade de aproveitar o transporte dos gases. Se a membrana interna dos alvéolos pulmonares, que compõem esse órgão esponjoso, que são os nossos pulmões, direito e esquerdo, fosse totalmente seco, não haveria troca gasosa. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, na imagem da esquerda, vocês estão vendo a extremidade do alvéolo, como se fosse um cachinho de uva, é uma maneira bem didática de entender, só que isso é microscópico, não dá para ver a olho nu, então são milhões de alvéolos pulmonares que nós temos nos pulmões, e em torno desse cachinho de uva, vocês estão vendo aí os vasos sanguíneos, certo? Esses vermelhos são as arteríolas e os capilares, e o azul seriam as veias e as vênulas, tá certo? Então, é nessa intimidade do tecido pulmonar que ocorre a troca gasosa. Agora, vamos olhar o alvéolo por dentro, aqui à direita agora. Se vocês observarem, está por fora essa estrutura que está passando em torno da uva. Vamos pegar uma uva, entre aspas, que é o alvéolo pulmonar, e vamos ampliar, e em torno dela tem o vaso sanguíneo. Vocês estão vendo aí as hemácias, as bolinhas vermelhas, passando. E à medida que vai passando, vai trocando, jogando gás carbônico dentro do alvéolo e capturando oxigênio. Agora, olha para um detalhe. Olha a existência do vapor de água, a presença da água possibilitando que ocorra essa troca gasosa. Então, a água começa a ser importante para a nossa respiração, para nós podermos levar oxigênio para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro pegue esse oxigênio e retire energia dos combustíveis que nós usamos na nossa alimentação, principalmente da glicose. Então, o cérebro não tem condição de tirar a energia da glicose e fazer as funções cerebrais funcionarem se você não tiver o oxigênio chegando lá. Então, esse oxigênio entra no nosso corpo pelas narinas, vai pela árvore respiratória até o interior dos pulmões passa para a corrente sanguínea. Agora, vamos olhar para essa imagem belíssima. Vocês estão vendo agora o interior de um vaso sanguíneo super hidratado e estão vendo aí as hemácias, como se fossem essas moedas, como se fossem, não sei se vocês lembram do que eu vou falar, bala soft. Não diga que você lembra não, senão você entrega a sua idade. Então, cada estruturazinha dessa parecida com a bala soft, ou seja, uma bola que você apertou dos dois lados, é a hemácia. E a hemácia, ela capta o oxigênio e leva o oxigênio para todos os tecidos. Então, o que nós estamos vendo aqui é um vaso sanguíneo com as hemácias passando na circulação e levando o oxigênio para os tecidos. Então, o oxigênio é levado ao nosso cérebro na superfície das hemácias. Aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou fazer agora aqui uma animação para vocês visualizarem. Maírla, não sei se era o seu microfone que abriu, querida. E todo mundo que estiver nessa conferência, quando a gente estiver falando, quando eu estiver dando aula, por gentileza, feche o seu microfone para não entrar nenhum ruído do ambiente. Por exemplo, o microfone da Socorro Cassiano está aberto. Por gentileza, vocês que estão com microfones abertos, fechem os microfones para que não haja, a gente não atrapalhe a percepção auditiva da nossa conferência. O som da conferência seja percebido por todos, ok? Muito bem, então vou mostrar para vocês agora aqui a animação. Olha como é que funciona o transporte do oxigênio. A parte da superfície da hemácia, da nossa célula, essa hemoglobina da superfície é que capta o oxigênio e leva o oxigênio até chegar nos tecidos. E lá libera o oxigênio. Então, se eu não tiver bem hidratado, eu vou mostrar para vocês agora como é que as células... Olha que coisa impressionante. Olha a diferença dessa imagem, onde as células estão bem espalhadas,
Ou seja, tem muito líquido aí fluindo para facilitar a circulação. E agora nós estamos vendo aqui, na próxima imagem, as células bem próximas umas das outras, com pouco espaço de superfície para captar e transportar oxigênio. Então, estou falando de uma maneira bem didática para vocês entenderem a importância da nossa hidratação para o transporte do oxigênio dos pulmões até o nosso cérebro, até os nossos músculos, até o nosso fígado, até o nosso coração. Para todos os tecidos é necessário que a gente esteja bem hidratado para que as células fiquem mais afastadas e captem o máximo de oxigênio dos pulmões e possam levar esse oxigênio até o destino dentro do nosso corpo. Então, nos estados de desidratação, as hemácias ficam empilhadas, perdendo a superfície de transporte. Isso significa menos oxigênio. Menos oxigênio significa menor capacidade de tirar energia dos alimentos e menor energia disponível, menos inteligência. Olha que coisa impressionante. A nossa hidratação está relacionada com a nossa capacidade de aprendizagem, capacidade de interpretação e capacidade de retenção de informação. Então, nada melhor para a nossa saúde do que quando a gente amanhece, nós levarmos para o nosso corpo a melhor nutrição e a melhor hidratação disponível. Então, por que é importante você tomar um belíssimo shake, saborosíssimo? Por que é importante você preparar o seu chá com Herbal Concentrate? E por que é importante você tomar água na mesma proporção que você toma o chá? Essa imagem eu consegui exatamente para dar essa dica prática para vocês. Então, pensa comigo. Vamos imaginar que você tenha feito a sua última refeição à noite, às 9 horas da noite, e que você vai agora tomar o café da manhã às 7 horas da manhã. Se nós fizermos a contagem do tempo, das 9 horas até meia-noite, nós temos 3 horas. Da meia-noite até 7 horas da manhã, nós temos 7 horas. 7 mais 3, 10 horas que o nosso corpo está sem receber hidratação, sem receber nutrição e sem receber combustível. E o nosso corpo não para. Todos os nossos tecidos continuam trabalhando. Todo o nosso organismo continua consumindo energia e consumindo nutrientes. Opera de uma maneira diferente quando nós estamos acordados, mas não para. Então, esse tempo entre o jantar e o café da manhã é um tempo demasiado longo e você não tem, durante o dia, esse tempo tão longo entre as refeições, via de regra. Então, quando você amanhece, o seu cérebro precisa de combustível, precisa de micronutrientes, vitaminas, minerais, precisa de água, de hidratação. Então, quando você leva combustível, leva nutrição e leva água, você faz com que o seu corpo todo acorde. E a sensação de bem-estar também acompanhe esse acordar. Então, quando você toma um shake bem feito, gostoso, que você prepara em casa do jeito que você gosta, e da forma correta, usando Nutrev, usando proteína, e usando shake, e usando fibra, você tem um super shake e você começa o dia 100%. Em seguida, você prepara o seu Herbal Concentrate. Eu não sei se vocês tomam o Herbal Concentrate antes ou depois. Antes, quando eu acordo, eu tomo um copo de água com um limão espremido e gotas de própolis, extrato alcoólico de própolis. É assim que eu começo a limpeza do meu sistema digestório para aproveitar bastante a nutrição que vem em seguida pelo shake. Depois eu tomo chá e faço ao longo do dia o consumo do chá, dividindo entre a mesma proporção de chá e a proporção de água. Então, eu queria que vocês anotassem isso aí. Não é para passar o dia todinho tomando só chá, certo? Se você tomar 1 litro de chá, você toma 1 litro de água. Tomar 1,5 litro de chá, toma 1,5 litro de água. Tomar 2 litros de chá, toma 2 litros de água. Procurem fazer esse equilíbrio, que o aproveitamento e o equilíbrio hídrico, principalmente, vai ser muito melhor para vocês.